estamos pedindo e orando para que Ele nos alcance, para que Ele nos visite, para que Ele fale aos nossos corações. A minha expectativa não é diferente. Meu desejo é que seja, de fato, uma noite onde eu e você juntos possamos ouvir a voz do Senhor. Mais do que ouvir, provar o toque motivador, o toque de Deus, aquilo que Ele, somente Ele pode fazer na sua vida. É de trazer revelação, discernimento, percepção, achar e encontrar para você o caminho que você precisa, para que você tome uma decisão, para que você se posicione de uma maneira diferente. Estamos terminando mais um mês. Vamos entrar agora no mês de julho. E a minha oração é que hoje Deus possa tocar na sua vida e você comece o mês de julho de maneira diferente, com uma nova visão, com uma nova percepção dos fatos que estão à sua volta. E que, de fato, juntos, você e eu, possamos mudar, experimentar uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, um novo caminho, uma nova maneira de viver e lidar com todas as coisas que estão à nossa volta. Nós temos estudado durante já alguns meses, estamos estudando a respeito dos princípios e dos valores que a palavra de Deus nos mostra. Pedir só que a parte da mídia ali me deixe movimentar aqui o... Ok, obrigado. Estamos vendo os valores de Deus, já há uma série de mensagens. E qual é a nossa intenção? Que você conheça a Igreja Batista da Borda do Campo. Porque uma vez conhecendo a Igreja Batista da Borda do Campo, você poderá se posicionar a respeito da sua integração na igreja. Nós, em momento algum, queremos fazer proselitismo, em momento algum nós queremos simplesmente trazer pessoas para cá para nós termos um volume maior nas nossas reuniões. Mas nós queremos, de fato, viver a igreja bíblica, a igreja verdadeira. E para isso, nós, juntos, precisamos conhecer os valores que nós estamos perseguindo. O que realmente a Igreja Batista da Borda deseja ser. E hoje é o fechamento, hoje é a conclusão. E hoje nós vamos ser desafiados. E o grande desafio é que você, de fato, torne-se membro de uma igreja local. E veja o que eu estou afirmando. Que você e eu, que nós nos tornemos membros de fato de uma igreja local. Não precisa ser a Igreja Batista da Borda do Campo. Mas eu quero mencionar hoje, talvez você esteja na sua sala, no seu escritório, tentando conhecer um pouco a igreja. Procurando uma igreja. Tentando achar uma igreja. E eu sei que muitos que chegam aqui têm esse desejo, encontrar uma igreja. E eu, quando faço todas as colocações e afirmações aqui, eu quero falar das igrejas locais, e não somente da Borda do Campo. Há outras igrejas, Deus tem atuado de uma maneira maravilhosa, com a sua multiforme sabedoria, em diversas igrejas, em diversos lugares. Eu quero hoje mostrar que há uma diferença entre você ter uma relação somente com a instituição e você ter a relação e o compromisso com pessoas. Nós vivemos dias em que tudo aquilo que acontece de errado nas igrejas locais tem servido para dar notícias, espalhar notícias ruins a respeito da igreja. O que ela faz, suas distorções, tudo o que acontece de errado, porque
Meus irmãos, amigos que estão aqui, não vamos nos iludir, achando que a igreja local ou a igreja batista da Borda, tudo aqui é perfeito e é um verdadeiro paraíso. Não se iludam, porque não é. As igrejas se constituem numa reunião de pecadores redimidos por Jesus. Agora, há sim diferença entre as comunidades locais, sim. Há diferença nas suas ênfases, há diferença na sua visão, na sua maneira de ser igreja, na sua maneira de atuar no bairro, na cidade onde ela está inserida. Mas o importante é que você esteja junto comigo e com todos que estão aqui, comprometidos com uma igreja onde você esteja perfeitamente integrado, seja edificado e esteja edificando outros irmãos. Ser membro de uma igreja local não deve gerar na sua vida aquela atitude que cada vez que você vem a uma reunião, você chega, às vezes nem chega em casa, às vezes ainda no carro, você sai reclamando das pessoas que não te cumprimentaram, reclamando do ar-condicionado, você reclama do pregador, você não gosta da pregação, você não gosta do louvor, e você vai para a sua casa pior do que você chegou. Sabe que este é um sinal? Que esta não é a igreja local para você se tornar membro. Há outras igrejas, com outras ênfases, com outras práticas. E nós, da liderança da Borda, podemos ajudá-lo. Se você está aqui incomodado, chateado, desanimado, vamos sentar com a liderança, vamos conversar, para que nós podemos ajudá-lo a se identificar com uma outra igreja local, onde você vai se sentir integrado, vai se ser edificado, vai se sentir bem. Nós não somos aqui os únicos certos. Nós não somos aqueles que temos todas as respostas e todas as verdades. Agora, a palavra de fechamento que eu quero dar hoje é que todos nós, de fato, participemos e vivenciemos essa verdade de tornarmos-nos membros de uma igreja local. E é claro que todos nós que somos membros da Igreja Batista da Borda, vamos nos alegrar quando você diz: eu quero me comprometer com esta igreja. Haverá alegria, júbilo, porque será mais uma pessoa que vai participar de tudo aquilo que Deus está realizando neste local. Não podemos, de forma alguma, desconsiderar a instituição. Eu quero falar que membresia e se tornar membro é você se comprometer com pessoas, mas você certamente precisará se identificar com a instituição. A instituição pode ter ênfases diferentes daquelas que você gostaria. A instituição pode estar cometendo algumas coisas erradas, mas será através do seu envolvimento com as pessoas que compõem a igreja local que as correções, os ajustes poderão ser feitos. Então, a minha oração é que hoje você aceite o desafio de se tornar membro para valer, de fato, experimentando essa relação plena de se tornar membro de uma igreja local. Eu quero trabalhar com vocês hoje num texto, por favor, aí, a mídia, obrigado. Esse texto de Efésios, começando no capítulo 1, se você olhar toda esta carta, você vai verificar muitas revelações a respeito da igreja. Evidentemente, eu não vou poder citar todas,
mas eu quero citar com vocês algumas destas revelações. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 23, 24, depois nós vamos ler no capítulo 3. Mantenha aberto, que isso vai ajudar você durante a exposição, a sequência da exposição. Então vou ler, você pode acompanhar nos telões ou na sua Bíblia. Efésios 1, 23. A igreja é o seu corpo. Falando em relação a Jesus. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho. Desculpa, o slide. Agora, capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui. O apóstolo Paulo está falando, e ele está falando de uma revelação que é de alcançar todos aqueles que não eram judeus. Porque até então, os judeus estavam sendo separados para um projeto especial, para o resgate da humanidade. Mas ninguém conhecia ainda. Esta revelação estava oculta. E Paulo é usado por Deus para tornar isso claro. E eu vou dizer mais para frente, não só para nós, mas também para todos os principados, poderes e potestades, que não conheciam, mas observando a igreja, eles então estão contemplando toda a sabedoria de Deus nesse plano de reunir a humanidade, os judeus e aqueles que não eram judeus, debaixo da mesma graça, a fazer parte desta igreja. Manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Pensem nesta afirmação com todo cuidado. Através da igreja, o corpo de Cristo se expressa, se manifesta. O privilégio que nós temos, homens falhos, mulheres, pecadores, mas que, redimidos por Jesus, somos o corpo vivo de Jesus Cristo. Mas deixa eu ir além um pouco. O corpo vivo de Cristo se materializa na igreja local. Você não poderá viver um cristianismo isolado da igreja local. Talvez você esteja tentando viver isso na sua casa, com o computador, com a televisão, totalmente isolado. Eu vou afirmar aqui que é impossível você fazer parte da igreja de Cristo isoladamente, sem envolvimento, sem relacionamentos, porque a igreja é corpo, e nós vamos observar isso. Ela é composta de vários membros, e juntos o poder de Deus aí se manifesta. E aí nós experimentamos toda a revelação maravilhosa da ação do poder de Deus. É na igreja local, esta e
tantas outras espalhadas por esse mundo, que as vidas são transformadas. E você sabe disso. Se eu pedisse aqui para algumas pessoas darem testemunho de como Deus tem operado e transformado e trabalhado na sua vida, você, com muita clareza, facilidade, viria aqui testemunhar o que Deus tem feito. E eu quero afirmar, você que ainda não é membro de uma igreja local, que você assuma esse compromisso e experimente tudo aquilo que Deus pode realizar na sua vida. É aqui, no meio da reunião dos pecadores, fracos, falhos, mas redimidos por Jesus, que o poder de Deus se manifesta. Na fraqueza de todos nós, mas é aí que nós vamos contemplar as maravilhas de Deus. Se você percebeu, há 5 lugares que aparece essa expressão, lugares celestiais. Nós já estamos lá, em Cristo Jesus. Mas eu quero mostrar para vocês o que acontece de maravilhoso no capítulo 3, versículo 10. Nós estamos no palco do Senhor quando estamos na igreja local. Porque nós estamos sendo observados por anjos, poderes, principados e potestades, adoradores do verdadeiro Deus, que não conheciam, diz Paulo, nem eles, nem nós sabíamos como Deus faria o plano de redenção de uma humanidade perdida, distante e longe do Senhor. E pela igreja, Ele concretiza esse plano. Isso é materializado. O capítulo 3, versículo 10, os poderes, principados e potestades, eles estão contemplando a multiforme sabedoria de Deus. A maneira mais diversificada, criativa, de Deus atuar através da igreja é vista por todos, não só na terra, por nós, mas também pelos principados e potestades. Se você olha o capítulo 1, versículo 3, essa palavra aparece, lugares celestiais onde somos abençoados em Cristo Jesus. No versículo 20 do capítulo 1, local onde Cristo se encontra à destra do Pai. No capítulo 2, versículo 6, onde estamos com Cristo. E no capítulo 3, versículo 10, onde somos observados, a igreja atuante, a igreja que materializa o poder, a graça e o amor e a ação de Deus, é observada pelos poderes, principados e potestades. É evidente que quando nós falamos em lugares celestiais, há que se distinguir isso. Não é o atmosférico ou estelar. Quando você olha para o alto e contempla hoje, num dia limpo como hoje, olha a infinitude, um número infinito de estrelas no céu. O capítulo 6, versículo 12, fala da esfera espiritual, também usando a mesma palavra, lugares celestiais. Local esse onde há uma grande luta, uma batalha espiritual. E em terceiro lugar, também a palavra aponta para o lugar da habitação de Deus e seus adoradores. Lugar onde estaremos para sempre, em Cristo Jesus, para vivenciar esta verdade tão maravilhosa. A igreja local é aqui que vai se materializar toda a ação e o poder de Deus, ainda que estejamos olhando e observando tanta dificuldade da nossa parte, tanto conflito, tanta fraqueza, mas o poder de Deus vai se manifestar numa igreja local. À luz disso,
eu quero mostrar para vocês 3 requisitos para tornar-se membro de uma igreja local. Para ser membro de uma igreja local, não basta frequentarmos os cultos. A gente frequenta e deve. Para ser membro de uma igreja local, não basta preencher o cadastro. Aliás, nós temos fichas para serem preenchidas. Você pode ir lá, por nome, endereço, seus dados, mandar para a secretaria. Mas não basta isso. Você faz isso, precisa, mas não basta. Não basta pedir a carta de transferência. Eu sou de uma geração em que a carta de transferência é um documento, quando você sai de um lugar, você já fica preocupado em ter essa carta de transferência. Pode até ter. Essa carta pode ser até trazida logo na sequência que você deixa uma igreja ou uma comunidade local. Mas não basta isso. Não basta se batizar. Não é que você se batizando, você se torna membro. O batismo é um testemunho público da sua fé em Jesus Cristo. Tornar-se membro de uma igreja local é muito mais do que isto. Nós temos batizado pessoas e elas não se tornam membros, às vezes, desta igreja local. Elas se tornam membros de outras igrejas locais. Ou nós encaminhamos, ou ela mudou, se transferiu, e nós a aproximamos de uma outra igreja. Para ser membro de uma igreja local, você precisa se comprometer, em primeiro lugar. Há que ter um compromisso, há que conviver, há que cooperar. É necessário compromisso, convívio e cooperação. Eu quero mostrar um pouquinho de cada uma dessas ações e atitudes da nossa parte que deve ser experimentada e vivida. Primeiramente, eu quero destacar o compromisso com Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Se não houver um compromisso com Jesus, se não houver uma declaração de fé em Jesus Cristo, nós não podemos fazer parte do seu corpo. O compromisso com Jesus é a verbalização, é a declaração de fé, que você diz, sou pecador, não posso andar longe de Deus, não tenho como viver a minha vida sem comunhão com Deus, eu preciso de Jesus. E você ora, e você declara um compromisso de fé em Jesus Cristo, que pelo sangue de Jesus Cristo, a morte de Jesus lá na cruz, Ele lhe alcançou. E Ele nos purifica dos nossos pecados e nos reconcilia com Deus. Este é o primeiro compromisso. Compromisso de fé, posicionamento ao lado de Jesus. E se há alguém aqui ou nos observando à distância, esse é o primeiro desafio que eu quero deixar. Que você se comprometa declarando pela fé a sua vida colocada nas mãos de Jesus. Mas é necessário que você se firme nele, que nele você seja edificado, confirmado na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graças. Assim como você recebeu a Jesus, você vai andar nele, pela fé, em plena dependência dele. Esta é uma relação vertical. Então, para vivenciar a relação de membro de uma igreja local, é necessário, primeiro, a relação vertical. Na sequência, você vai experimentar uma relação horizontal. E você veja Paulo, tantas vezes, nos chamando a viver a mutualidade, que é o compromisso de uns com os outros. Veja como ele começa esse texto, falando para irmãos que fazem parte de uma igreja local.
suportai-vos uns aos outros. Aí você pense bem. Para se tornar membro de uma igreja local, você precisa estar aberto e disposto a suportar o Renato Cobra. Mas não tem só o Renato Cobra. Tem o Renato Ozes, tem uma infinidade de Renatos aqui. E cada um com um defeito, com um problema, com uma dificuldade. E você vai precisar suportar os irmãos. Amparar, colocar-se debaixo, ajudá-lo. Por quê? A igreja é a reunião de pecadores redimidos por Jesus. Tem suas falhas, tem suas dificuldades. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Eu sei que aqui ninguém tem queixa contra ninguém, não é verdade? É verdade? Já vi que não é. Gente, nós nos queixamos de tudo. Nós nos queixamos de pessoas. Nós nos queixamos dos ambientes. Nós nos queixamos quando não é feita a nossa vontade, quando não é levado a sério a nossa ideia, quando a nossa palavra não é a melhor, quando nós não fazemos as coisas do jeito que o outro gostaria que fosse. Eu vou errar. Nós vamos errar uns com os outros. Mas o compromisso precisa ser para valer. Por quê? Olha, eu tenho toda a expectativa que você me perdoe quando eu errar. Porque se isso não acontecer, nós vamos sofrer muito. Não só você, mas eu também. E eu preciso vivenciar o perdão. Também preciso perdoar, porque é nessa comunidade local onde o poder de Deus se manifesta, que vão aparecer os erros, as fraquezas, as dificuldades de uns e outros. Mas é aqui na comunidade local que nós seremos visitados pelo poder do Senhor, para que haja transformação. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E isso vai acontecer por causa da ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja local, na vida dos irmãos. Por nós não acontece, mas pela ação poderosa do Senhor isso vai ocorrer. Esse compromisso horizontal de uns com os outros precisa estar muito claro nas nossas vidas. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Comprometimento, compromisso com Jesus e uns com os outros. Coloque o seu compromisso e o foco do seu compromisso na direção certa. Ele é com Jesus e com a comunidade. Muitas pessoas perdem o foco e não entendem o que é ser membro de uma igreja local e se perdem. Há pessoas que colocam o foco e o compromisso com um pastor. Aqui você não vai ter a chance, porque nós temos vários pastores. E nós queremos que cada vez Deus levante mais pastores. Por quê? Se o seu foco estiver num pastor, você certamente sofrerá muito. Porque um pastor não é suficiente para lidar com todas as suas dificuldades, problemas, fraquezas, e muito menos de todas as pessoas. Por isso que nós estamos investindo em vidas, para que sejamos multiplicados, para atender as pessoas, para atender o rebanho, mas não vai ser feito por uma pessoa. Vai ser feito por muitas pessoas. Este é o objetivo, o seu foco, em Jesus e na comunidade.
e nunca numa pessoa, em A, B ou C, senão você perderá a experiência de viver na comunidade. Observe o segundo requisito: convívio. Sem convivência, nós não vamos experimentar e ser de fato membros da comunidade local. Claro que se você estender a mesa, colocar o pão, a carne, o frango, o macarrão, essa relação, essa convivência vai se tornar melhor. Porque dizem que o crente não bebe, mas que ele come, não é verdade? Sempre a mesa está posta. E é maravilhoso isso, porque estão aí as oportunidades para nós convivermos juntos, nos relacionando. Olha o que diz o texto. O texto de Hebreus é muito forte. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Essa palavrinha que aparece aqui é muito forte. É a mesma palavra que foi traduzida em Efésios 6, quando fala: pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. É aquela ideia, você quando foi moleque, garoto, se você tivesse alguma coisa de ponta, você lembra que você cutucava a sua irmã, o seu irmão, o coleguinha na escola e provocava uma reação? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Quando a comunidade, quando há uma reunião de irmãos que estão juntos, comprometidos, nós estamos nos provocando uns aos outros ao amor e às boas obras. É importantíssimo que haja essa convivência. Veja a sequência do texto. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Isso não é novo. Você se desencanta, você fica frustrado, você fica ressentido de alguma coisa, o que a gente faz? Olha, e nós somos iguaizinhos. Ninguém é diferente. A gente primeiro estica um bico, não é verdade? Aí a gente sai, não quer conversa, não quer mais estar juntos. Faz exatamente o contrário. Mas nós já sabemos que na igreja local, nós vamos precisar perdoar. Nós vamos precisar suportar os irmãos. Haverá dificuldades. E nada, absolutamente nada, pode nos afastar do convívio e do relacionamento no corpo de Cristo, na igreja local. Nada. Não abandonemos a prática de nos reunir como é costume de alguns. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. E nós estamos vendo dias sempre difíceis, complicados, pressão desse mundo tenebroso. Todos nós olhamos para a volta iminente de Jesus e nós não podemos perder nenhuma oportunidade de estar convivendo uns com os outros. Nós estamos reformulando toda a filosofia de ensino da escola bíblica aos domingos pela manhã, que vamos começar a partir de agosto. Nós estamos montando grupos de 15 a 20 pessoas. Receberão sim um conteúdo bíblico, mas terão a ênfase maior e inicial no cuidado, no pastoreio, na convivência. Porque é aí, é a partir daí, que nós somos trabalhados por Deus. Não basta conhecer toda a Bíblia, se nós não vivermos a palavra. Se nós não estivermos juntos, tratando das nossas vidas, crescendo, nos aperfeiçoando. Nós temos investido nos pequenos grupos.
Eles estarão por todos os lugares. Estamos orando por Diadema, Santo André, a região sul de São Paulo, aqui em São Bernardo, muitos grupos para que aí haja convívio. Já temos grupos pequenos, vamos investir mais. Você vai chegar, provavelmente não vai, se você não for rápido, não fazendo a sua inscrição nas nossas classes de domingo pela manhã, você não vai poder participar. Porque queremos que sejam grupos menores, para que haja o convívio. Você vai se inscrever e esperar as próximas. Nós temos orado, pedido a Deus que 2016, vocês que moram aqui na Redondeza e têm uma sala maior, vai deixar sua criança aqui e vai para uma classe na sala do irmão. 12 pessoas que estarão ali sendo cuidadas, pastoreadas, porque nós não temos lugares mais aqui. Estamos usando o potencial máximo das nossas salas, mas nós temos muitos irmãos que moram na região, na Redondeza, e podemos ter muitas outras salas, com pessoas preparadas, treinadas para exercer o cuidado, o pastoreio desses irmãos e não somente passar conteúdo. Não basta ainda só conviver e se comprometer. Somos desafiados a cooperar uns com os outros. Fazer parte da igreja local nos chama à cooperação de uns com os outros. Veja só o que Paulo revela em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Aí você diz, mas por que Deus foi colocar aquele irmão do meu lado? Não só na igreja, mas ele mora do lado da minha casa. É vizinho. O pior é que eu fiquei sabendo agora que ele vai trabalhar na mesma empresa. Você já imaginou um negócio desse? Agora, deixa eu dizer uma coisa que acontece na comunidade local e nós não percebemos. É Deus quem nos coloca, quem nos traz, quem nos aproxima e quem nos reúne. É sobrenatural. A igreja não é uma relação humana, política, social puramente. Ela está debaixo de uma ação e intervenção do alto. Então saiba, quando aquele irmão está do teu lado, está com você, está próximo, quando você está em volta de determinadas circunstâncias, há sim a intervenção de Deus. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então veja, nós não podemos fazer o nosso julgamento a respeito desse ou daquele. Esse aqui, deixa de lado. Deus vai usar exatamente, muitas vezes, aquele que você não reconhece, não vê o valor e está fechado para abençoar a sua vida. E às vezes esse irmão não tem o seu estilo, não fala do teu jeito, não age do teu jeito, mas será esse irmão que Deus usará para manifestar o poder dele na sua vida. E assim Deus dispôs para que não haja divisão. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Não dá para ser membro de uma igreja local de forma isolada. É preciso se comprometer com Jesus e com os nossos irmãos. É preciso conviver. E é preciso cooperar. Fazer parte do processo maravilhoso de Deus de transformação de vidas. Paulo deixa isso muito claro no capítulo 4 de Efésios, quando ele mostra toda a ação de Deus concedendo dons, mobilizando o corpo para que você e eu sejamos aperfeiçoados até que cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura de Cristo Jesus. É aqui, é na igreja local, mas necessariamente pode não ser a borda,
pode ser outra. Eu sei que nós temos membros aqui de outras igrejas. Agora, se você está numa igreja local, contrariado, frustrado, decepcionado, amargurado, não fique lá. Mas também não fique aqui. Porque você não está sendo edificado. E você não vai experimentar as maravilhas e a grandeza do poder de Deus na sua vida. Por isso, hoje é dia de posicionamento. Para aqueles que estão nos ouvindo de longe, para aqueles que estão aqui, estão procurando a igreja, estão conhecendo a igreja através dessa série de estudos, para que tenham, de fato, a oportunidade de se posicionar. E outros que talvez estejam aqui profundamente frustrados, sem ser edificados, nos procurem. A liderança, os presbíteros, os pastores da igreja vão poder ajudá-lo a achar uma igreja onde você se encaixe, onde você se identifique, onde você seja abençoado. Também estamos prontos aqui para ajudar a lidar com as suas dificuldades. Tem que ter um canal para isso acontecer. Tem que ter conversa, diálogo. Por isso, hoje, eu quero desafiá-lo a tomar uma decisão e fazer parte de uma igreja local. Eu vou dizer bem-vindo, como digo sempre, porque eu creio que é na igreja local que as bênçãos do Senhor vão se materializar. Mas saiba, você vai encontrar pessoas chorando, pessoas alegres, pessoas bravas, ressentidas, sofrendo, outros com júbilo. Mas é na igreja local que todos nós seremos tratados, seremos abençoados, seremos alvo do amor, da graça de Deus, tendo as nossas vidas transformadas e vivendo uma comunidade que vai impactar famílias, cidades e a sociedade. Mas nós precisamos crer e não assumirmos uma posição de crítica em tudo quanto a igreja local. Eu conheço pessoas que não querem nem mais passar perto de uma igreja local, porque elas acham que elas estão numa igreja em que tudo é bom, tudo funciona, estão em paz, mas não se relacionam com ninguém. Vivem isoladas, na solidão, não têm com quem desfrutar da cooperação, da ajuda mútua, como vai se aperfeiçoar, não convivem e não vivem um compromisso de um com os outros. Eu vou terminar deixando a oportunidade para vocês, ao saírem daqui hoje. Nós temos nas duas saídas, na esquerda e na direita, um papel, onde você pode colocar o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail. Se você tem o desejo de conversar com alguém para resolver as suas questões de igreja, definitivamente, ou eu vou ser membro da Igreja da Borda, ou eu vou ser orientado para ir para uma outra igreja, porque não é a Borda. Nessa conversa, nós vamos expor a visão, as ênfases, vamos falar das nossas dificuldades, dos nossos erros. Você poderá provavelmente nos ajudar em muitas coisas, principalmente quando você vem de fora, observa mais fácil. Mas nós estaremos à disposição de ajudá-lo a, de fato, se tornar membro de uma igreja local e ser bênção. Aí você pode preencher e entregar mesmo com as pessoas da recepção. Caso você queira caminhar um pouco mais no conhecimento dos valores e dos princípios, você se inscreva no nosso site, na classe Conhecendo a Borda. Ali nós vamos ter a oportunidade de trabalhar nos princípios, nos valores, na visão da igreja. Você vai poder fazer perguntas e vai poder dialogar naqueles encontros ali. Isso começará a partir de agosto. Mas
aceitem o desafio de buscar um compromisso com uma igreja local. E eu falo e peço isso em nome de Jesus, que você seja abençoado. Vamos inclinar nossas cabeças em oração. Eu quero convidar o Kleber que venha com o seu grupo agora. Enquanto estamos nos momentos, rápidos momentos, peço que você incline sua cabeça, feche seus olhos e faça uma rápida análise. Como você se encontra? Qual é a sua real situação hoje? Peça que Deus esclareça para você tudo aquilo que tem a ver com o ser membro, de fato, de uma igreja local. Eu sei que nós criamos barreiras, ficamos frustrados, muitas vezes, com tantos fatos que acontecem na nossa vida, no passado, com outras igrejas, com outras experiências. Mas Deus é suficiente para remover tudo aquilo que nos impede de vivenciar uma relação plena numa comunidade local e experimentar a multiforme sabedoria de Deus em ação, de forma prática. Eu peço a Deus, então, que pelo Teu Espírito o Senhor fale, o Senhor nos movimente e o Senhor nos leve a tomar posições, a fazer escolhas e tomar as decisões segundo os propósitos do Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Convido vocês a se colocarem em pé e que possamos, através dessa canção, afirmarmos